Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. O talento e a criatividade do publicitário brasileiro já romperam fronteiras há muito tempo. Para falar mais sobre as pessoas por trás das campanhas de sucesso, nós vamos receber hoje Silvio Soledade, que acaba de ser reeleito para o seu segundo mandato como presidente da APP, a Associação dos Profissionais de Propaganda. Seja muito bem-vindo, Silvio. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com você. Antes da nossa conversa, eu vou reforçar aqui que nas plataformas digitais da Record TV tem sempre um novo episódio na quarta-feira, às 7h30 da noite. Você também pode ouvir a nossa versão em podcast. Bom, Silvio, para começar, parabéns pela sua reeleição, pelo novo mandato e em relação aos desafios, qual vai ser a prioridade e a que você atribui esse sucesso? Olha, na verdade a prioridade nossa é a mesma prioridade dos 86 anos da APP, que é capacitar e desenvolver todos que atuam no ecossistema da comunicação, seja em agência de propaganda, seja em veículos de comunicação ou em produtoras de audiovisual, enfim, todos os profissionais que atuam nesse ecossistema que a gente costuma falar, faz parte do universo da APP. Então os desafios são os mesmos, a gente manter as nossas equipes sempre qualificadas, atualizadas e em sintonia com o que acontece no mundo em termos de comunicação e propaganda. Você mencionou a idade, né? A entidade foi fundada em 1937. Teve muita mudança, né, de lá para cá. E assim, como é que ela se mantém viva e qual é a história da APP? Bom, você começou falando sobre os desafios. O primeiro desafio é manter viva essa chama que faz com que a APP se torne uma entidade perene. A APP é uma das entidades mais longevas do nosso setor. Esse ano ela completa 86 anos, no dia 29 de setembro, e ela começou no momento em que a propaganda brasileira era feita por escritores e poetas. E já nessa época se percebeu a necessidade de ter profissionais, pessoas habilitadas, capacitadas para esse universo da propaganda. Então, desde então, nós vemos mantendo essa chama viva. Então, essa é o grande sucesso da APP, é o que faz com que a APP se torne viva durante 86 anos. E o desafio agora nós construímos os próximos 86 anos, né? Manter essa chama acesa e essa preocupação com a capacitação e desenvolvimento para que a gente tenha profissionais cada vez mais capacitados e para manter a nossa propaganda com a relevância que ela tem no mundo inteiro. Ô Silvio, e quais ações que a APP faz, que tipo de serviços ela oferece, assim, para exemplificar melhor para a gente? Nós temos várias iniciativas que fazem parte da nossa agenda durante o ano inteiro. Mas as duas principais delas é o Festap, que acontece agora em setembro, que é um festival universitário de propaganda, onde a gente congrega no mesmo ambiente profissionais e estudantes. Sabe que um grande desafio da APP é a gente diminuir esse abismo que há entre a academia e o ambiente profissional. A gente sabe que a academia forma profissionais, mas como a nossa atividade é muito dinâmica, sempre há novidades, nós precisamos ter ambientes que propiciem esse alinhamento do que está se ensinando na academia e o que está se praticando. Então a APP ela tem esse desafio de aproximar os estudantes do ambiente profissional e o Festap, que é esse festival que acontece no dia 23 de setembro, ele tem esse objetivo de trazer para a mesma sala de aula profissionais de propaganda que estão desenvolvendo suas atividades hoje com sucesso e transferindo um pouco do que eles aprenderam para os estudantes. Esse é um dos nossos principais eventos. E o segundo é o Prêmio Contribuição Profissional, que a gente tem como foco reconhecer os profissionais que valorizam a nossa atividade durante o ano. Então, a gente premia 14 profissionais e olhando para a sua contribuição para o mercado. Vocês recentemente, inclusive, fizeram reuniões, né, com os principais diretores de cursos de publicidade e propaganda, né? E que tipo de demanda que acabou saindo nesse encontro, nesse bate-papo? Esse encontro, ele é parte permanente da nossa agenda. Como eu comentei com você, a gente tem essa obrigação, essa meta de trazer para o ambiente profissional todos que atuam na academia, não só estudantes, mas também os professores, para que a gente possa estar olhando para o mesmo horizonte. Então é importante os professores ouvirem os profissionais do mercado e saberem que tipo de profissional ele está contratando, para que os professores possam alinhar a sua dinâmica e a sua didática e os seus processos e a ementa curricular nesta conversa que possa estar colocando todo mundo na mesma página. Então nós realizamos vários encontros que nós chamamos de Galo na Cuca, que é reunir professores, coordenadores do ensino de comunicação, de propaganda, no mesmo ambiente que profissionais de propaganda para que a gente possa discutir a nossa atividade. Você também comentou, né, que vocês gostam de reconhecer os profissionais, tem lá, né, um momento em que vocês fazem isso.
como é difícil, como deve ser difícil reconhecer pessoas da própria área, né? O que vocês abordam, que tipo de ponto vocês analisam para isso? Olha, o prêmio Contribuição Profissional da PP, ele é um prêmio diferente no mercado porque as pessoas não precisam se inscrever para participar desse prêmio. Os vencedores, os laureados, eles são reconhecidos pela diretoria e o conselho da PP. Anualmente nós nos reunimos e discutimos quem é de fato que está contribuindo com o desenvolvimento da nossa atividade. A contribuição ela vem de várias formas. É muito difícil você ter um profissional que abra a sua agenda, por exemplo, para discutir formação profissional com aqueles estudantes que daqui a 5 anos estarão ocupando sua posição. Então a gente reconhece esses profissionais que conseguem, apesar da sua agenda super concorrida, encontrar um tempo para que ele possa compartilhar conhecimento, se dedicar um pouco para a formação desse novo profissional. Então a gente reconhece esse profissional, reconhece essa dedicação e a gente, através desse conselho formado por diretores e conselhos da PP, a gente premia esse profissional. Você sabe que o publicitário adora premiação, adora reconhecimento. Essa é uma forma da gente elevar esse profissional e a gente jogar luzes para que a gente use ele também como exemplo de que a gente precisa devolver para o mercado aquilo que o mercado nos dá. Eu cheguei a ver que você dá muitos cursos e muitos workshops na área de administração. Você acha que é uma dificuldade um publicitário que de repente abre uma agência saber como gerir o próprio negócio? Essa é uma dificuldade cultural nossa, né, de lidar com as questões financeiras. Então, a nossa atividade é uma atividade técnica. Então, naturalmente, quem empreende no setor de comunicação, seja no audiovisual, seja numa agência de propaganda, ele tem dificuldade de lidar com essas questões financeiras, porque de fato não é uma disciplina que ele aprendeu na faculdade ou ele aprendeu nos cursos de formação fundamentais, nos cursos médios. A gente normalmente não tem esse foco de formação financeira nem na nossa vida pessoal. Então há de fato uma dificuldade em gerir essa empresa, mas não é uma peculiaridade de quem atua na área de propaganda. Você vê, por exemplo, exemplos de médicos que abrem consultórios que também têm dificuldade de lidar com essas questões. Então a gente precisa saber lidar com essas questões financeiras. Como eu sou um profissional oriundo da área financeira, é mais fácil lidar porque eu fui formado para isso. Mas até nós que trabalhamos na área financeira encontramos dificuldades de lidar com essas questões que todo ano tem uma novidade, que seja questão tributária, seja uma questão fiscal. E a gente precisa se atualizar permanentemente. Então, imagina uma dificuldade de quem não atua diretamente nessa atividade. Então, é realmente uma dificuldade, não é peculiar de quem atua na área de propaganda, mas é necessário de quem empreende navegar por essa disciplina das questões financeiras, contábeis e fiscais. E essa é uma atividade que eu me dediquei a vida inteira. Como você vê o papel do influencer no mercado de publicidade? Essa é uma realidade, né? O mercado publicitário ele se atualiza com muita facilidade. O influencer hoje ele é uma realidade porque ele representa marcas. A diferença é que ele não é um personagem, né? É a sua vida que está sendo exposta de alguma maneira e que pluga com as marcas. Então esse é um cuidado que as marcas precisam ter e os influencers também precisam ter na hora que ele lida com a marca. Então a gente entende que faz parte do universo da comunicação. Nós sempre utilizamos garotos propaganda, né? O influencer é só mais um. A questão agora é que a tecnologia está à disposição também, né? Muitos jovens hoje em dia se interessam por marketing, mesmo nas reportagens, a gente cruza com jovens que falam sobre isso. Ah, eu faço marketing, eu quero fazer marketing e tal. E como fazer para não banalizar, no sentido assim, de ter uma formação que realmente dê um caminho para que isso aconteça de uma forma efetiva, de uma forma profissional, né? E que o profissional continue também com credibilidade. Essa outra pergunta é importante porque a gente precisa também se atentar às questões da regulamentação da nossa atividade. Nós temos regras, temos o Código do Consumidor, nós temos o CONAC que nos disciplina, nos auxilia nesse processo de reconhecer o que realmente é importante na comunicação. Então é necessário que haja uma formação para que a gente desempenhe essa atividade, né? Claro que quando você fala de marketing, de vendas, todos que trabalham em qualquer setor, é necessário conhecer e navegar também por essa disciplina. Mas tem algumas questões técnicas que precisam ser observadas e o universo acadêmico propicia isso. Também tem várias outras entidades que também propiciam esse ambiente de educação, como a APP, como grupo de atendimento, como grupo de planejamento, como grupo de mídia, que são entidades formadas por profissionais que têm também esse objetivo de formação e capacitação. Agora, em relação ao ChatGPT, a gente fala muito aqui de inteligência artificial, né? Uhum. E tem algumas agências que utilizam para fazer vários trabalhos, enfim, para facilitar o dia a dia. Como que você vê essa questão?
A gente não pode fugir da tecnologia, né? A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida. E a nossa atividade ela é muito impactada pela tecnologia, né? Hoje é o ChatGPT, daqui a pouco pode ser outra tecnologia que vai estar à nossa disposição. Nós precisamos trazer a tecnologia para o nosso ambiente porque ela vai facilitar a nossa vida. É claro que a gente não pode esquecer que a criatividade e as narrativas que a gente constrói é que efetivamente faz diferença. Então é isso que a gente precisa valorizar na nossa atividade. Agora, a tecnologia ela existe, vai existir, daqui a 5 anos a gente vai saber que vai ter novidades e a gente precisa abrigá-las na nossa atividade de uma forma que ela facilite a nossa vida. Então é importante que a gente compreenda como que ela funciona, mas não esqueça de que a criatividade e as narrativas que a gente constrói, elas não advêm da tecnologia e sim do repertório. A gente começou hoje o JR Trade falando sobre talento e criatividade, né? E algo que está inerente à nossa profissão de comunicação, né? Neste ano em Cannes, 92 prêmios, 92 leões mesmo. A que você acha que é atribuída? Por que desse destaque que a gente continua conseguindo fora do país? Bom, a propaganda brasileira, ela foi relevante e ela sempre ganhou prêmios, né? Que bom que nós estamos ganhando prêmios, porque esse é um reconhecimento global das marcas e também do próprio profissional de que a gente tem qualidade na nossa criação publicitária. Nós sempre tivemos isso. É claro que temos dificuldades, como todos os países emergentes têm, mas nós temos profissionais capacitados, as marcas estão investindo em comunicação porque é importante. Você sabe que cada R$1 investido em propaganda, ele movimenta R$8. Então, a propaganda também é uma atividade econômica que é importante para o crescimento econômico e também geração de empregos. A nossa atividade ela precisa ser reconhecida porque nós temos profissionais capacitados e nós sempre fomos premiados em Cannes com a nossa qualidade criativa. Então, não é novidade, a gente fica feliz porque cada ano a gente melhora a nossa performance, mas a gente sabe que a cobrança sempre é maior porque nós temos profissionais criativos e nós temos uma propaganda relevante e reconhecida no mundo inteiro. E tem alguma categoria que a gente realmente se destaca mais, é melhor do que o mundo todo? Eu acho que todo ano tem categorias que a gente acaba compreendendo como é que ela trabalha. Então a gente percebeu esse ano, por exemplo, que toda a comunicação que prioriza que a questão da diversidade, inclusão, da responsabilidade social, elas são mais valorizadas não só pelo consumidor, mas também pelas marcas. E cada vez mais isso vai chamar a atenção. Bom, Silvio, a gente tem ouvido muito e tem falado muito aqui no JR Trade sobre as grandes agências do mundo, né, globais, que compram agências brasileiras. Isso muda a dinâmica do trabalho, na sua opinião? Muda alguma coisa, até a maneira de encarar e de ver o mercado como um todo e os nossos profissionais? Claro, sabe que o Brasil, por ser uma economia emergente, ela também é foco de atenção de grandes grupos empresariais, não só da área de comunicação. Na área de comunicação específica, isso nasce em função muito da questão global dos clientes. Então, há clientes, por exemplo, que estão multinacionais, que já operam como agência global, que faz sentido essa agência também ter uma base aqui no Brasil, porque também é foco desse cliente. Então, é natural que esses grandes grupos corporativos multinacionais se instalem no Brasil para atender esses clientes globais. Agora, há no Brasil também um movimento muito interessante de agências independentes, agências criativas, do ponto de vista empresarial, muito competentes e que não fazem parte de nenhum grupo empresarial desses grandes grupos que você mencionou, por exemplo. E que também estão representando o Brasil de uma maneira bastante interessante, porque elas estão fazendo trabalhos criativos, estão atendendo clientes globais, completamente independentes desses grupos. Então, há movimentos também que priorizam essa relação não vinculada a grandes grupos internacionais. E esse empresário publicitário brasileiro também está indo para fora do país? Como os profissionais também têm saído, estão sendo exportados, digamos assim? O contexto que nós vivemos nos últimos 3 anos acelerou esse processo. Então, hoje nós temos profissionais brasileiros no mundo inteiro. Nós temos profissionais, por exemplo, trabalhando com agências no Brasil, não estão morando aqui no Brasil. Então, a tecnologia facilitou muito essas conexões. Então, é natural que, como a criatividade brasileira ela é reconhecida pela nossa capacidade, pelo nosso repertório, é natural que outras empresas olhem também para esses profissionais e esses profissionais façam o mesmo sucesso que eles fizeram aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, há um estímulo para que isso aconteça. Tem a questão salarial, que lá fora é muito mais interessante, e também tem a questão da formação. Muitos desses profissionais vão para trabalhar fora do Brasil, adquirem experiência e voltam e montam as agências aqui no Brasil. Então, em relação a esses salários, realmente é muito diferente a condição, né, financeira e a remuneração de profissionais da área de publicidade e propaganda em outros países e
Como que é a questão aqui no Brasil? Como esse profissional é remunerado? Ele é realmente valorizado? Essa não é uma peculiaridade de quem atua na área de propaganda, né? Em todas as atividades vamos ter essas diferenças. E essas diferenças são constituídas pela tua formação, pelo teu repertório, pelo teu conhecimento, pela tua experiência. Um profissional com mais condição técnica, com mais condição cultural, é claro que ele vai ser mais valorizado. E, de novo, não é uma peculiaridade de quem atua na área de propaganda. Sem contar que há também as questões regionais. Então, é óbvio que no mercado paulista, o mercado do estado de São Paulo, o profissional é mais bem remunerado porque concentra o maior investimento publicitário. Então, é natural que aqui a gente tenha dificuldades para contratar profissionais e a gente acaba valorizando o profissional em função dos clientes que a gente atende. Então, a sua experiência ela realmente gera valor. Então, isso acontece também quando a gente olha para o mundo. Então, o Brasil é uma economia de país emergente. Então, nós vamos ter também diferenças salariais quando se compara, por exemplo, com países europeus, com os Estados Unidos. Então, é claro que essas diferenças sempre serão constituídas, mas basicamente pela tua entrega, pela tua capacidade, pela tua formação e pelo teu repertório. E hoje as campanhas publicitárias são feitas multiplataformas, né? É difícil pensar numa campanha desse jeito, com várias interpretações para canais diferentes? O comportamento do consumidor mudou, né? Hoje o consumidor ele é multiplataforma. Então a comunicação ela precisa estar onde o consumidor está. O grande desafio do publicitário é se conectar com esse consumidor onde ele estiver, em que momento for propício para aquela marca se conectar com esse consumidor. Então essa dificuldade sempre existiu e sempre existirá. Cabe ao publicitário entender de que forma ele interage com a tecnologia e interage com o seu consumidor. E ficou difícil prender a atenção do consumidor? Parece que cada vez mais... acho que existe uma conta, se eu não me engano, né? De quanto tempo uma pessoa efetivamente leva para reconhecer aquilo como marca e quanto tempo as pessoas estão ali mudando as coisas na rede social, o conteúdo que está vendo. Exatamente, depende muito da relevância da comunicação. Tenho duas filhas, uma delas tem 16 anos e é comum ela estar ouvindo música, jogando eletronicamente no celular e também com o Kindle lendo um livro, tudo ao mesmo tempo. Então como é que a gente prende a atenção desse jovem de 16 anos que é multiplataforma, que já nasceu nesse ambiente digital? Então cada vez mais a criatividade e a narrativa que farão diferença. Você, além de presidente da APP, também é sócio de uma consultoria, né? Isso. Como é que é essa tua trajetória dentro do mercado? Olha, eu sempre atuei na área de comunicação. Eu iniciei minha carreira na área de comunicação, trabalhando em veículos de comunicação, depois trabalhei em agência. Há 10 anos fiz uma transição de carreira, querendo mudar a minha área, mudar a forma de trabalhar, mudar a forma de conduzir a minha carreira e acabei retornando para a área de propaganda com um olhar externo, com o olhar de quem está de fora. Por isso que eu acabei virando consultor. Então, há 10 anos eu atuo como consultor, mas sempre atendendo empresas de comunicação nas questões de processos, finanças e operação. Então quer dizer que as finanças, elas realmente, a lógica está muito presente também na sua vida, além da comunicação. A lógica e a criatividade. É também necessário você ser criativo também nas áreas de gestão. E qual você acha que vai ser o seu maior desafio dentro desse segundo mandato? Como eu te falei, o grande desafio de uma entidade de 86 anos é a gente representar todos os presidentes que passaram pela entidade. O grande desafio é a gente manter esse legado. A gente está falando de uma entidade que tem 86 anos, que não é fácil mantê-la viva. Então, o que nós precisamos fazer é construir os próximos 86 anos. Então, eu não estou preocupado só com os meus próximos 2 anos, que é o do meu mandato. São os próximos 85 anos, é quem vai assumir a minha posição, quem vai manter essa chama viva, quem vai se conectar com o ambiente acadêmico, quem vai se conectar com o ambiente profissional e fazer com que outros profissionais venham também para assumir essa posição de contribuir com a nossa atividade para que a gente sempre tenha essa relevância que nós temos no mundo inteiro. E como que você encara as métricas na hora de medir resultados, principalmente agora com os meios todos conectados, mas com o advento da internet, né, com a maneira das pessoas se comunicarem na rede social? Isso engessa a criatividade dos profissionais? Saber que, de repente, o clique ele vem dessa forma, as pessoas assistem ou veem quando tem isso. Há várias formas de você entender o que é resultado. É claro que quando você embarca com a tecnologia, é mais fácil você medir os cliques
medir a quantidade de vezes que as pessoas acessaram um determinado site, determinadas vezes que a pessoa comprou um produto num site de e-commerce. Então é mais fácil você medir isso. Agora, a comunicação ela depende muito dos resultados que se quer alcançar. Às vezes é vender mais, às vezes é tornar a marca mais relevante, às vezes é apenas se comunicar. Então é importante que nós atuamos na área de propaganda inteira também qual é o objetivo das marcas em se comunicar, em se conectar com o seu consumidor. O Silvio, e sobre essa questão da venda, você acha que vai mudar muito ainda a forma de vender produtos? Bom, a gente sabe que cada vez mais, quando há tecnologia envolvida, facilita que as pessoas cheguem ao ponto de venda. Então, nos últimos anos, por exemplo, com o fato das pessoas estarem mais tempo em casa, claro que o ambiente de tecnologia, o ambiente de informática digital ficou muito mais fácil, muito mais acessível. Quantas pessoas não compravam nada pela internet e agora passaram a comprar? Então, toda vez que o consumidor estiver próximo do consumidor, no momento que ele precisa daquele produto, se ele for impactado pela comunicação, ele vai adquirir esse produto. Por isso que a comunicação é importante, ela faz parte dessa conexão. A gente costuma falar que a gente leva o comprador até a loja. Agora, quem vende de fato é a loja. Então, a gente precisa fazer com que essa comunicação aconteça de uma forma que seja bom para o consumidor e seja bom para as marcas. E vamos fazer um exercício futurista agora. Como é que você vê a publicidade, o mercado brasileiro, daqui 10, 15 anos, dentro, claro, da área? Nós só tendo uma bola de cristal. Mas o que a gente pode afirmar é que cada vez mais a tecnologia vai estar envolvida na nossa atividade. Os influencers, como você falou, vieram para ficar. A gente precisa entender como que isso vai acontecer na nossa atividade. A relevância nas questões que envolvam meio ambiente, responsabilidade social, diversidade e inclusão serão cada vez mais presentes na nossa atividade e na responsabilidade com que as marcas tratam dessas disciplinas. E a gente não pode esquecer que, de novo, a criatividade e a narrativa farão sempre diferença na nossa atividade. Silvio, muito obrigada pelo bate-papo, pela experiência aqui que você trocou com a gente. Obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição e a app também é a casa da Record. O JR Trade é o nosso espaço para falar de marketing, publicidade e comunicação das marcas. Novos episódios estão disponíveis sempre às quartas-feiras, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. E também dá para ouvir em podcast. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!